quem está conosco hoje é nosso irmão Renato Reis. Gente, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui no trabalho. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? E viemos aqui hoje com a tarefa para que nós pudéssemos compreender o Espiritismo em nossas vidas, a origem, o destino, entregue em nossas mãos, dentro da liberdade que nós temos de nos expressar, de amar, de odiar, mas tudo isso traz consequências drásticas para o ser humano quando nós não seguimos a retidão de Deus. E essa casa nos permite vir aqui e poder falar com vocês a respeito da doutrina do Espiritismo, sua origem, seu destino e a proposta que ela nos traz. Para começar, nós vamos buscar em João os dizeres que Jesus pronunciou, anunciando um futuro que ele disse que não revelaria ainda, pois nem ele sabia quando isso ia acontecer, mas os tempos seriam anunciados. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a minha palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, versículos 20 a 24, essa última página. O anúncio do que haveria de vir e que o Pai estaria em todos nós demonstra claramente por Jesus que um dia compreenderíamos que não haveria necessidade de nenhum intermediador entre a nossa conversa e a conversa com o Pai, com Deus, Criador de tudo. Nós teríamos plena condição de fazer essa conversa conforme ele havia nos ensinado, e quando estivéssemos e quiséssemos falar com Deus, deveríamos, antes de tudo, perdoar aqueles que nos têm ofendido, ir ao nosso quarto e ali confabular sobre tudo aquilo que está nos provocando dor e sofrimento. Assim, estaríamos dentro das regras da lei do universo que rege toda a nossa vida. Ciência hoje já demonstra isso. Nós somos energia, vivemos interagindo uns com os outros, criando uma rede de energia. Nosso pensamento vai buscar longínquamente aqueles que se assimilam conosco, ou vai provocar repulsa naqueles que não pensam, naqueles que não agem conforme nós entendemos que deveria agir. Mas se nós não obedecermos a essa regra do jogo, provavelmente nós sofreremos grandes consequências durante esse nosso trajeto. Muito bem, Jesus veio combater um sistema totalmente viciado dos homens, que eram as religiões antigas, somente no judaísmo. Foi o primeiro ser humano a defender os mais fracos, a se colocar ao lado daqueles que, num primeiro momento, não tinha ninguém que pudesse falar por eles ou que pudesse dar a eles um incentivo de vida. E por essa razão desse combate, ele acabou sendo perseguido e morto. As religiões até então, naquela época e até nos dias de hoje, ainda não vêm cumprindo o seu papel social, seu papel
de poder trazer ao coração de todos nós a paz e a alegria que nós tanto precisamos. Se tornaram, via de regra, se perderam ao longo do tempo, porque os homens, nós envolvidos nas coisas, nos perdemos ao longo dessa nossa jornada. Há uma disputa cega, insensata, pelo quantitativo das pessoas e não pelo esclarecimento que as pessoas precisam ter. O conhecimento que Jesus fala ali é algo que nós podemos adquirir. E nos dias de hoje, muito mais rapidamente e fácil do que foi outrora, onde o conhecimento era restrito a alguns pequenos grupos que tinham dinheiro para manter uma biblioteca, um professor que pudesse lhes ensinar. Hoje não. Hoje nós podemos buscar o conhecimento na palma da nossa mão. Se não alcançarmos, é porque ou nós não estamos interessados ou porque estamos com a preguiça, de buscar essa verdade que ela nos libertar. Mas o que aconteceu então no período em que veio os primeiros passos, os primeiros anúncios de que algo novo viria conforme a narrativa de Jesus? Paralelamente ao surgimento, o primeiro indício de que viria uma coisa nova à nossa vida, que começou com as irmãs Fox, a gente vai ver um pouco dessa história de forma rápida, o mundo já começava a sofrer sérias mudanças através de filósofos que já começaram a escrever novas obras, combatendo enormemente o cristianismo, cujas consequências nós estamos vendo nos dias de hoje. Todos têm o direito de expressar a sua ideia, todos têm o direito de seguir aquilo que eles acharem que é correto, mas nós podemos afirmar que o Espiritismo veio exatamente nesse momento. Nietzsche começava a escrever a sua primeira obra, que vai ocasionar uma série de reviravoltas no mundo, que é, evidentemente, a genealogia da moral. E aí o Espiritismo começa a surgir dessa forma. As irmãs Fox, Lia, Margaret e Catherine são figuras centrais na história do espiritualismo moderno e tiveram papel indireto na origem do espiritismo codificado por Kardec. Espiritualismo, porque o espiritismo ainda não era compreendido como tal, não havia surgido, mas eram os indícios de que algo estava acontecendo e que viria para todos nós. Essas irmãs Fox, 3 irmãs americanas que viveram em Wilkesville, em Nova York, em 1848, começaram a relatar fenômenos estranhos em casa, batidas, ruído e comunicações com espíritos. As manifestações eram chamadas de tictologia, comunicação por batidas que respondiam às perguntas. Essas meninas apelidaram o espírito de Senhor Pé Rachado, porque elas conversavam com ele através de batida e eles respondiam. E os pais, assustados com isso, foram perguntar o que elas estavam fazendo e elas se revelaram. Nós estamos conversando com o Senhor Pé Rachado. E ele está dizendo que ele foi morto dentro dessa casa. Ele era um vendedor ambulante e foi morto e está enterrado aqui dentro dessa casa. Isso é outra história que na outra oportunidade a gente vai ver. Na noite de 31 de março de 1848, Kate desafiou o espírito a repetir suas batidas e ele respondeu. As irmãs passaram a se comunicar com o suposto espírito de um vendedor assassinado naquela casa. Isso atraiu a atenção pública e deu origem ao movimento espiritualista nos Estados Unidos. Ali foi o pré-anúncio dessa comunicação, de que o mundo ainda não tinha conhecimento detalhado sobre tudo isso. As irmãs se tornaram médiuns famosas realizando sessões públicas e privadas. Daí, tão logo isso foi difundido, elas se tornaram procuradas porque as pessoas se interessaram para saber o que estava acontecendo, que espírito era aquele, como é que elas comunicavam com ele. O fenômeno se espalhou para a Europa, influenciando o surgimento das mesas girantes que Kardec estudaria anos depois. Não se restringiu só aos Estados Unidos, foi para a Europa inteira. Na Inglaterra, chamada de raps, que eram batidas, que eles também forneciam. Na Alemanha, Poltergeist, que vocês já ouviram até um filme relativo a isso aí. São manifestações que cada lugar ganhou nomes diferentes. Mas então o mundo ainda brincava com isso sem compreender direito o que estava por vir. Embora o espiritismo seja diferente do espiritualismo americano, Kardec reconheceu o episódio de Wilkesville como o marco inicial da nova era espiritual.
Em 1888, Margarete confessou que as batidas eram farsas, feitas com truques físicos. Então, de tanto ser pressionada, ela acabou dizendo que era falso. No ano seguinte, ela se retratou dizendo que os fenômenos eram reais. A reputação das irmãs foi abalada, mas o impacto histórico permaneceu. Tiveram que mudar de lá, porque começaram a ser perseguidas, como sempre, tudo que é novo e que o homem não compreende a origem, acaba por gerando consequências para aqueles que estão desenvolvendo a tarefa, né? O legado das irmãs Fox, apesar da controvérsia, as irmãs Fox são vistas como precursoras do despertar espiritual moderno. Sem elas, talvez Kardec não tivesse encontrado um terreno fértil para codificar o espiritismo. Depois nós vamos para a França. Hippolyte Léon Denisard Rivail. O primeiro contato de Kardec com o espiritismo ocorreu em 1855, quando ele ainda era conhecido por seu nome de nascimento, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Na época, ele era um respeitado educador francês, discípulo de Pestalozzi e estudioso do magnetismo, que naqueles dias o homem já estudava através das pedras que atraíam. O homem descobriu que ele também poderia fazer pela imposição das mãos um trabalho de cura, um trabalho de tratamento espiritual. Rivail foi convidado por um amigo chamado Sr. Fortier para observar fenômenos curiosos que aconteciam em salões parisienses. Aquele fenômeno lá das irmãs Fox foram acontecer na Europa por inteiro, no mundo por inteiro. Somente na França, onde as cadeiras e mesas giravam, saíam salteando de um lugar a outro, o Sr. Fortier frequentava uma dessas reuniões e ele insistiu muito para que o senhor Rivail fosse até lá para que ele pudesse assistir e ver o que estava acontecendo. Mas ele resistiu. Ele se movia e respondia perguntas. Inicialmente cético, ele acreditava que os movimentos poderiam ser explicados pelo magnetismo humano ou pela ação inconsciente dos participantes. Então, no primeiro momento, Kardec não acreditava nos espíritos, não compreendia esse tipo de coisa, mas explicava ao modo dele o que ele achava que poderia ser aqueles fenômenos. Ao participar de várias sessões, Rivail percebeu que as respostas dadas pelas mesas iam além do conhecimento dos presentes. Ele observou que aquelas batidas e aquela tipologia começou a dar respostas que até então as pessoas desconsideravam, mas ele começou a analisar isso com muita precisão. Primeiro, por quê? Porque nas respostas dadas, os espíritos revelavam onde eles haviam sido enterrados, onde eles tinham vivido, quem eram os familiares deles, e não só ali na França, mas também em outros países, em todos os países da Europa. Então ele investigava, ele era um exímio investigador nesse sentido. Então ele percorria os lugares, iam até a cidade, onde o espírito falou, se você for no cemitério tal, lá da cidade tal, você vai encontrar minha sepultura lá. Né? Para qualquer outro isso era assustador, não para ele, que era um homem de pesquisa. Então ele dizia, os espíritos que se manifestavam afirmavam ser alma de pessoas que viveram na Terra. Aí ele começa a estudar isso. Durante uma das sessões, um espírito que se identificou como espírito de verdade, comunicou-se diretamente com Rivail, dizendo que ele tinha uma missão: codificar uma nova doutrina espiritual, e após muitos questionamentos e reflexões, Rivail aceitou a tarefa. Então esse espírito chega para ele e fala, eu vou me dispor a estar com você 2 vezes por semana, durante determinados horários, para você me perguntar o que você quiser. Ele então demora a pensar a resposta, mas ele dá. Tanto que esse espírito da verdade, por que espírito da verdade? Ele pergunta ao espírito, como eu deveria te chamar? Ele diz, me chamarás apenas verdade, mais nada. E aí, então, o Espírito vai dizer para ele que estaria à disposição dele, para qualquer coisa que ele precisasse, porque ele viu nele aquele investigador que realmente analisava e compreendia as coisas. Pela capacidade intelectual que ele tinha, então, ele estava pronto para poder codificar a doutrina. E mais, o Espírito diz para ele, se você não aceitar, você é o primeiro, mas se você não aceitar, já tem outro pronto para te substituir. Então, ele demorou e aceitou a empreitada. Os espíritos revelaram que, em uma encarnação anterior, Rivail havia sido um sacerdote druida chamado Allan Kardec. Ele adotou esse nome como pseudônimo para publicar os livros que dariam origem à doutrina espírita, começando com o Livro dos Espíritos em 1857.
Ele vai usar o pseudônimo para ele não misturar as obras que ele já havia escrito sobre matemática, pedagogia, e para evitar problemas de direito, uma série de outras coisas, ele usa esse pseudônimo, né? Que o Espírito sugere para ele de uma outra reencarnação dele como sacerdote naquelas regiões aqui da Alemanha, da Inglaterra e da própria França, em que ele viveu como um sacerdote druida, que era um grupo antigo que virou lá. Ele fala: foi-me necessário mais de 1 ano de trabalho para eu mesmo estar convencido. Como se vocês estão aqui nessa casa e ele, para se convencer, ficou 1 ano frequentando as reuniões, vendo tudo que estava acontecendo, para ele dizer: aí tem coisas realmente que a gente precisa investigar e precisa estudar. Vamos comparar um pouco Kardec e o Espiritismo. Se diferenciam do espiritualismo americano, iniciado pelas irmãs Fox. Embora ambos tratem da comunicação com os espíritos, sua base são bem distintas. Lá nos Estados Unidos, realmente isso ganha repercussão, mas ela não vai ser ordenada, compilada, como vai fazer Kardec na França. Mas existe uma comparação só para a gente ver. Em 1848, com os fenômenos de desvio em Nova York, as irmãs Fox relataram batistas e ruídos atribuídos a um espírito desencarnado, o senhor Berrachado, que mais tarde eles vão fazer uma escavação na casa e vão encontrar um corpo desse senhor na parede. O estranho é que eles achavam que ele estava enterrado no piso, cavaram todo o piso, não conseguiram, estavam prestes a desistir, dizer isso tudo é mentira, quando acidentalmente eles descobriram que ele estava enterrado na parede, quebraram a parede e o esqueleto lá estava da maneira como que o espírito havia descrito. As características: foco nos fenômenos mediúnicos, sessão de espíritos, manifestações físicas, comunicações combatidas. A palavra mediúnico, sessão de espírito, a gente coloca aqui para a gente compreender. Mas antes da codificação de Kardec, essas palavras ainda não existiam. Ela vai ganhar nome após a codificação, que é o que o Espiritismo vai fazer. Sem uma doutrina filosófica estruturada, as irmãs Fox simplesmente estudaram o fenômeno, todo mundo achava uma coisa ou outra, influenciado por crenças cristãs e místicas, exatamente contrário àquilo que o Espiritismo é, popular nos Estados Unidos e Inglaterra, com forte apelo público e comercial. A coisa vira um comércio. Muitas pessoas vão lá para assistir, né? E fazendo perguntas, e fazendo questionamentos, fazendo consultas e tudo isso. O objetivo principal era demonstrar que os mortos continuam vivos e podem se comunicar. Isso aqui é interessante. Os mortos continuam vivos e podem se comunicar. Todas as religiões do passado anunciavam que havia morte, havia vida após a morte. A morte não era o fim de tudo. Mas nada havia até então acontecido da forma como aconteceu em Willisville e lá na França, onde de fato, como eu disse para vocês, as investigações levaram a descobrir coisas que eram realmente fora da linha, da curva até então em qualquer religião. Mesmo as religiões mais fortes que existiam, mesmo o cristianismo, que já havia anunciado a aparição de Jesus 3 dias após a sua morte, mesmo que Jesus já havia conversado no monte com Elias, Moisés e esses dois já desencarnados há muito tempo, em que os discípulos veem conversando e acham até que eles estão ainda encarnados em corpo, queria construir uma tenda para eles, ainda assim não ganha tanta repercussão como nesse caso. Codificado por Kardec a partir de 1857, após estudar os fenômenos da mesa girante na França, gera as seguintes características: foco na filosofia espiritual com base em razão, moral e ciência. Aqui o Espiritismo vai fazer uma diferença a respeito de todas as religiões até então existentes. Razão, moral e ciência. Estrutura doutrinária clara, falando sobre reencarnação, evolução espiritual e sobre as leis morais. Quando eu falei com vocês que já começava a surgir no mundo, quando paralelamente ao Espiritismo, já um ataque velado ao cristianismo, com a genealogia da moral de Nietzsche, que vai escrever contra o cristianismo, que vai trazer para nós novas ideias para o mundo. Essas ideias pegaram e estão aí, fervilhando nos dias de hoje. São coisas que a gente tem que analisar com muita cautela, não é o momento, mas só para citar para vocês que, surgindo essas ideias que Nietzsche começa a escrever, e após ele vem uma série de outros,
Surge a doutrina espírita, já sendo a doutrina não compilada exclusivamente pela mão dos homens. Ela passa a ser, como diz, doutrina dos espíritos. Kardec é apenas um codificador. Ele vai ordenar todo esse processo e vai colocar em livros que está perdurando até hoje. Comunicação com os espíritos, que é meio e não fim, serve para ensinar e elevar. Rejeita o sensacionalismo e o uso comercial da mediunidade. Então, Kardec não vai aceitar, sob hipótese nenhuma, aquilo que havia acontecido nos Estados Unidos. Comércio mediúnico, ele não aceita, porque compreendeu o sentido da vida, a justiça divina e o progresso do espírito. Kardec reconheceu os valores dos fenômenos das irmãs Focos como porta de entrada para uma nova era espiritual. Mas foi além, criou uma doutrina que une razão, fé e ética, que é o nosso comportamento moral, que lá atrás começa a ser atacado, que hoje está se refletindo, onde as pessoas acham que eu posso ser o que eu quiser. Pode, sem problema nenhum. Pode refletir do jeito que você quiser. No entanto, na lei de causa e efeito, tudo tem consequência, porque esse é o sentido do universo, que a gente precisa analisar mais detalhadamente para a gente não entrar aí em surto, né? Kardec não codificou o Espiritismo sozinho. Ele o fez com as mensagens que os espíritos superiores transmitiram por meio de médiuns sérios e confiáveis. Aqui a palavra médium vai ser usada por ele, um intermediador entre o mundo físico e o mundo espiritual. Vamos explorar como Kardec escolhia os médiuns e lidava com flautas e erros na prática espírita. Ele foi extremamente criterioso e ético, e isso é uma das grandes marcas do espiritismo. Kardec não aceitava qualquer médium. Kardec era um analista muito criterioso, e ele, tudo que chegava até ele, ele investigava. Ele corria, ele mandava investigar, tanto que o Livro dos Espíritos, para vocês terem uma ideia, foi um livro escrito pela Europa inteira. Ele escrevia aquelas perguntas, depois nós vamos ver que são 1019 perguntas. Então ele encaminhava essas perguntas para todos os países da Europa, médios diferentes que não estavam com ele. Depois ele reunia as respostas e ali ele faria análise para saber qual delas efetivamente estava correta, porque a verdade, segundo ele dizia, é única, não tem como você sair fora dela. Então, o que é verdadeiro tem uma resposta única. Então, isso é um trabalho grandioso, um trabalho extremamente desgastante, né? Para a gente poder fazer. Allan Kardec organizou o Espiritismo de forma sistemática e racional, como a verdadeira ciência espiritual. Ele não apenas reuniu fenômenos mediúnicos, mas construiu uma doutrina com base em perguntas, lógica e observação, dividida em 5 obras fundamentais conhecidas como Pentateuco Espírita. Esse trabalho demorou anos, acaba desencarnando ele de tanto trabalho que isso lhe custou dos adversários espíritas que o atacavam, mas que ele sempre tinha um argumento da racionalidade e da ciência para poder dar a resposta necessária aos adversários. Método de Kardec. O método é a maneira com que eu vou organizar para poder seguir um caminho, para poder chegar ao fim de alguma coisa. Os Espíritos falam para ele, você vai ser aquele responsável por codificar. Nós vamos te orientando e você vai trabalhando. Mas os Espíritos o orientavam, mas não fazendo tudo por ele. Por exemplo, essa questão dos médios, que poderia muitas vezes incidir em erro, isso era uma análise que ele fazia, e os Espíritos só chamavam atenção. Cuidado com o que você está escrevendo aí, tem uma falha que você precisa reconhecer e analisar. Empírico e racional. Kardec não aceitava nada sem análise crítica, que é o que nós devemos fazer em nossa vida. Comparativo. Cruzava a mensagem de vários médios para verificar a consistência, como eu falei com vocês. 1019 questões realizadas dessa forma. Didático. Organizou os temas em perguntas claras e respostas objetivas. As perguntas ele fazia. Não eram os espíritos. Ele fazia as perguntas e submetia a resposta que os espíritos poderiam dar a ele através desses vários médios no mundo inteiro. No entanto, 3 em particular trabalhavam ao lado dele, que era o que ele tinha mais confiança para poder ali falar com o espírito da verdade. Progressivo. Reconhecia que o conhecimento espiritual evolui com o tempo. Tudo que existe tem um princípio, um meio e um fim. Se nós não sabemos o princípio e a causa das coisas, nós nunca vamos saber o que essas coisas são. A gente entra na vibe de uma série de ideias que estão surgindo hoje no mundo, sem analisar de onde vieram essas ideias e para onde essas ideias irão nos levar.
o que será lá no final se nós nos comportarmos aceitando essas informações que estão chegando até nós. Por isso nós temos que ter um espírito racional e crítico, para a gente fazer uma análise e questionar mesmo conforme ele falava. Kardec não aceitava qualquer comunicação espiritual como verdadeira. Ele buscava médios sérios, equilibrados e comprometidos com o bem. Nietzsche vai questionar a palavra bom e a palavra compaixão, que ele vai usar na obra, para poder traçar ali uma série de divergências a respeito da religião, trazendo uma nova onda de pensamento que perdura no mundo até hoje. Preferia médios anônimos e discretos, sem interesse financeiro ou fama. Cruzava mensagens recebidas por diferentes médios em locais distintos. Se o conteúdo fosse coerente, ganhava credibilidade e ele ali escrevia as respostas. Observava o comportamento moral do médium. Humildade, honestidade e respeito eram essenciais. Por quê? Se o médium não fosse assim, qualquer outro espírito se comunicaria com ele, porque é a lei de sintonia vibracional. Nós atraímos para nós aquilo que somos. Então, quando os espíritos insistem, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e nos conduzir a vida, é exatamente para a gente separar o joio do trigo. Uma responsabilidade muito exclusiva nossa. No Espiritismo não há intermediário, que não seja todos nós aqui unidos, conversando e confabulando um com o outro, passando experiências, recebendo apoio das casas espíritas, mas ao final, todo o trabalho tem que ser executado pela nossa vontade, pelo nosso discernimento, pelo nosso critério crítico e racional de tratar as coisas. Rejeitava médicos que misturavam espiritualidade com vaidade, comércio ou espetáculo. O médium é apenas um instrumento. O valor da mensagem está no espírito que transmite e na intenção com que é recebida. Ele falava assim. Então, o médium é apenas um instrumento, um intermediário. Como o Chico dizia, né? Quando perguntaram para ele, ele dizia: eu sou apenas um burrinho que leva e traz informações. Ele se pronunciava desse jeito como médium. Um dos maiores que a humanidade viu, eu acho que não vai ver outro igual, com tanta obra escrita por ele, né? Mais de 400 livros. Ninguém nunca fez isso na face da Terra sobre diferentes assuntos. Isso é uma coisa que deveria chamar a nossa atenção e a gente entender que o Espiritismo é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente deveria trazer para a nossa vida todos os momentos. Kardec sabia que nem todo fenômeno era espiritual, podia haver auto-engano, charlatanismo ou influência psicológica. Tudo isso pode influenciar uma mensagem espiritual. Ele trabalhava incessantemente para isso. Ele aplicava o princípio da razão e da lógica. Se algo contradizia o consenso ou as leis naturais, era descartado. Essa lógica aqui, que ele usava, é a lógica que Aristóteles ensinou para nós, que é usada até nos dias de hoje. Por isso que nós temos computador e uma série de outras coisas nos dias de hoje, a ciência evoluiu tanto, com algo que um profundo conhecedor trouxe aí há 300 anos antes de Jesus. Utilizado pelos grandes cientistas, né? Essa lógica que ele coloca aqui e que ele também, como sendo pedagogo, estudioso, matemático, colocava isso em prática. Alertava contra espíritos enganadores ou zombeteiros que podiam se passar por superiores. No iniciar do cristianismo, logo após a partida de Jesus, quando os cristãos se reuniam nas catatumbas em Roma, porque a religião, o cristianismo era perseguido, eles poderiam ser mortos, havia ali comunicação espiritual com eles. Havia espíritos que se materializavam e se comunicavam e davam instruções à comunidade. No entanto, João começa a fazer um alerta, conta assim: irmãos, antes verifiquei se os espíritos são de Deus. Ou seja, porque muitos espíritos zombedeiros começavam a se apresentar como espíritos superiores, falando isso ou aquilo e insuflando no povo uma série de erros. Por essa razão, João faz o alerta e a mesma alerta que Kardec vai fazer, né? Fazer essa análise, não sem razão para isso. Charlatanismo consciente. Pessoas que fingiam ser médicos para ganhar dinheiro, fama ou influência. Como o fenômeno começou muito comum nas mesas cadeiras girantes, então você encontrava várias casas espíritas, centros, começou a chamar centros de estudo, conforme isso aqui, porque ele foi desmembrado pela Europa inteira. Grupos que pegavam as obras de Kardec começavam a estudar em comunidades. Aí começou a chamar de centros de estudo. Então,
esparramou pela Europa inteira, como nós temos aqui no Brasil hoje, centenas de casas espíritas, cada um ao seu modo, mas todas focadas dentro de um único caminho, que é exatamente compreender, transmitir e desenvolver os estudos feitos por Kardec. Alguns usavam truques físicos, como batidas falsas, objetos escondidos ou manipulações teatrais. O mundo nosso é assim, né? Aparece as pessoas que querem ganhar dinheiro, querem se aproveitar de qualquer situação, e aí fazem de tudo para poder enrolar as pessoas, né? Kardec, então, ele tinha essa perspicácia de não permitir que isso acontecesse. Então, ele investigava, ele tratava, ele afastava o médium para que não ocorresse nenhuma falha no decorrer dessa codificação. Auto-engano. Muitas vezes os médios são sinceros, mas psicologicamente influenciados, que confundiam suas próprias ideias com mensagens espirituais. Kardec chamava isso de mistificação involuntária. No livro dos médios nós vamos encontrar uma série de advertências dele sobre as mensagens que chegam, sobre a qualidade dessas mensagens, de qual médico ela está partindo e o que nós precisamos fazer para a gente não cair nessas mistificações, não cair naquele charlatanismo que a gente vê ali e nem nos truques que ainda hoje eles tentam nos envolver. Recomendável estudo constante e discernimento para evitar fanatismo ou cegueira espiritual. Então a gente já começa a combater o fanatismo, porque o fanatismo nos leva a situações complicadíssimas. Então, antes de ser fanático, precisamos ser estudiosos, para que a gente obtenha o conhecimento e saiba argumentar sem briga, sem confusão, qualquer divergência que surge. Lá no cristianismo primitivo a gente via isso, né? Paulo foi aquele que levou o cristianismo no mundo inteiro, um dos principais. E aquelas cartas que ele escrevia eram exatamente quando as comunidades entravam em conflito. E elas não conseguindo chegar numa solução pacífica, logo quando a coisa começava a apresentar uma certa discordância, briga, eles encaminhavam aquelas cartas para ele para ver o que ele orientava que as comunidades cristãs deveriam fazer. Criou critérios para identificar mensagens elevadas, linguagem nobre, conteúdo moral, coerência e ausência de interesse pessoal. Então, se vocês forem estudar o livro dos médicos, se vocês forem estudar outras obras de Kardec, ele vai dar ali uma instrução muito clara de como nós devemos proceder para que a gente possa, ao receber alguma mensagem, a gente fazer uma análise e aí fazer o critério, né, que a gente tem que fazer para não cair em situações que podem nos complicar lá na frente. Espíritos inferiores que se passavam por superiores, transmitindo ideias falsas e vaidosas. Aí vocês podem me perguntar, mas se a doutrina via de espíritos superiores, por que era permitido que esses espíritos falsos, zombeteiros, brincalhões, pudessem chegar lá e se apresentar? Se era uma coisa tão pura, feita pelos espíritos superiores, por que eles, esses espíritos inferiores, se manifestavam? Intrometiam, como se diz o pedreiro lá. Os espíritos superiores permitiam isso, que é preciso que a gente aprenda a lidar com tudo na vida. Eles não podem fazer por nós aquilo que nós devemos fazer por nós. Eles podem nos orientar, tentar nos encaminhar. Mas o trabalho, a prática, a vontade, tem que ser algo nosso. E nós temos que desenvolver essa capacidade. Ele não poderia fazer isso por Kardec. Até porque Kardec estava compilando, codificando algo extremamente importante para a humanidade. Então, eles deixavam que isso acontecesse para que ele pudesse aprender. Só dessa forma que você aprende. É acontecendo com você e você tendo que fazer. Porque se a gente fica fazendo de tudo para que a pessoa não passe por dificuldade, ele nunca vai aprender nada. Então, eles permitiam isso. Kardec alertava que nem todo espírito é sábio, muitos ainda são ignorantes ou maliciosos. Alguns eram ignorantes. Kardec dizia, nem tudo que você pergunta ao espírito ele sabe. Você pega lá o livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, que é a parte científica do espiritismo. Você vai ver que alguns espíritos faziam coisas que eles não compreendiam como, mas eles tentavam dar uma resposta. Kardec então evocava Erasto para que ele pudesse explicar o que estava acontecendo, por que aquele espírito não conseguia explicar, por exemplo, um teletransporte. Ou seja, o espírito pegava um determinado objeto ou determinada região e levava para a reunião dele lá. Pegava uma flor, um objeto lá do Polo Norte, de um país muito frio, por exemplo,
e levava essa planta que não tinha na França, levava e colocava em cima da mesa. A planta verdadeira, moedas, coisas de valores. Kardec perguntava para ele, mas como você consegue fazer isso? Ele fala, não, eu vou dando um jeitinho aqui, envolvo ali com o médio, faço uma força, aí eu trago ela para cá. Quando Kardec questionava a Verácia, ela falava assim, ele está fazendo algo que é forma intuitiva, mas ele não sabe explicar o como fazer, o que está acontecendo, para que ele pudesse teletransportar esse material, transportar esse material. Então, ele dizia que nem todos são sábios, apesar de alguns quererem ser sábios, e nem todos tinham resposta dava resposta para tudo. Ele dizia, desconfia, porque ninguém é tão sábio que saiba de tudo. A gente precisa ter cuidado com as perguntas e com as respostas que nos chegam através do Espiritismo. Kardec via a mediunidade como uma faculdade natural, que deve ser usada com disciplina e propósito elevado. A palavra mediunidade já ganha campo, né? E aí ele fala que ela tem que ser uma coisa natural, que deve ser usada com disciplina e propósito elevado. Rejeitava qualquer uso comercial da mediunidade, e isso desvirtua o objetivo espiritual. Daí o Divaldo, daí o Francisco Cândido Xavier, nunca lançaram mão de qualquer recurso das obras que eles fizeram. Todas doadas para alguma obra de caridade. Defendia que o Espiritismo fosse livre de dogmas, mistérios e imposições. Tudo deveria ser compreendido pela razão. Por isso que as casas espíritas não possuem batismo, casamento, nada desse tipo de coisa, porque ele falava que isso pode começar a impregnar a instituição ou a doutrina, conforme já havia acontecido na época em que Jesus se posiciona nos templos lá para combater os vendilhões do templo, e virou um verdadeiro mercado de ganhar dinheiro, enriquecia as classes sacerdotais, e aí trouxe para a humanidade uma série de consequências graves. Por essa razão, Jesus foi crucificado e morto, deixando o desespero da riqueza de Roma e dos judeus, dos sacerdotes judeus. Comparação de mensagens. Só aceitava comunicações que fossem coerentes entre vários médios independentes. Então, o médico nem conhecia o outro. Então, ele pergunta, número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele perguntou. E aí essa pergunta foi colocada no papel, mandada para a Holanda, mandada para a Inglaterra, mandada para tudo quanto é lugar. Na França também. Depois que os médicos lá respondiam, chegava até ele, ele abria, e aí ele via a coerência da resposta que os espíritos davam. Então ele percebia que assim eu posso responder porque é isso mesmo. A análise lógica, se a mensagem contradizia o bom senso, a moral, a razão era descartada. Critério moral, espíritos elevados sempre trazem ensinamentos nobres, humildes e úteis. Eles não têm muita questão de sofisticação, a questão dele é tocar o nosso sentimento, a nossa racionalidade, nos despertar pelos interesses da verdade. Ele combatia as fraudes, rejeição ao sensacionalismo. Kardec condenava sessões públicas com fins comerciais ou espetaculares. Era muito comum que todo mundo começou a fazer sessões públicas, você tinha que pagar para entrar, para você ver uma série de coisas. Educação doutrinária, incentivava um estudo sério para que os praticantes soubessem distinguir o verdadeiro do falso. Nós temos que aprender a fazer isso. Mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, afirmava ele. Kardec relatou casos em que médicos tentaram enganá-lo com mensagens supostamente de espíritos superiores que, ao serem analisadas, revelavam vaidade, incoerência ou interesse pessoal. Ele também identificou fraudes físicas em sessões de efeitos visuais, como objetos que se moviam por truques mecânicos. Então, gente, quando os opositores espíritas entram lá dizendo que tudo era falso, tudo era truque, Kardec já havia estudado, já havia identificado. Ele, de fato, abre as portas para que os opositores usassem aquilo que ele tratava nas reuniões para poder manter a reunião coerente, simples e verdadeira, contra o próprio Espiritismo. É o período em que o Espiritismo é combatido pela ignorância de quem não conhecia, mas pelo preconceito de algo novo que chegava ao mundo e que as pessoas não estudando, não querendo conhecer, começaram a combater. Esse foi o primeiro momento do ataque espírita contra o Espiritismo. A própria igreja começou a fazer isso. Num segundo momento, os ataques vieram realmente de homens sábios, porque começa a desenvolver a ciência espírita, que daqui a pouco nós vamos ver parte dela. Porque o Espiritismo tem uma ciência sim. Quando eu falei com vocês
dos objetos que se deslocavam, das mesas que se levantavam, das cadeiras, Kardec depois vai investigar como que os espíritos conseguiam fazer aquilo e vencer a gravidade. Considerando que eles não eram físicos como nós, que aplicava a força muscular para levantar uma cadeira, como é que aquela cadeira volitava, saía daqui, ia lá atrás no ar e voltava de novo. Então é isso que ele vai tentar explicar, vai tentar buscar a explicação científica para tal coisa e outras mais. Ele também identificou fraudes físicas em sessões de efeitos visuais com objetos que se moviam por truques mecânicos e outras coisas mais. Muito bem. Quando o Espiritismo começou a ficar codificado, 5 obras básicas que vão dar origem à doutrina. O cerne da doutrina, a principal obra do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, que foi pronto a primeira edição em 1857. Fundamento filosófico e moral do Espiritismo. Contém 1019 perguntas e respostas sobre Deus, os Espíritos, a vida, a morte, moral e o destino humano. Representa o alicerce filosófico do Espiritismo. Essa obra é dividida em 4 grandes partes que vão originar as outras 4 obras subsidiárias. A primeira parte vai tratar de Deus e da criação do universo, que a gente vai ver que é a Gênese. A segunda parte do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que nós vamos ver o trabalho sendo mais desenvolvido no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é a parte moral, de como devemos viver e proceder. Muitas das perguntas que são feitas hoje, que eu digo, as pessoas às vezes entram numa maré de aceitar as coisas sem analisar de fato. O Espiritismo já havia respondido isso lá atrás. Nas questões morais, são 12 leis morais que Kardec vai trazer para nós. E ele vai falar sobre sociedade, igualdade social, liberdade, 7 temas que estão aí até hoje. E de lá, parecia, com certeza a intuição dele, ele já perguntava coisas que estão sendo comunicadas hoje e que está gerando uma série de dissidências. Para o espírita não faz sentido entrar nessa vibe, porque o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, na terceira parte, responde toda a questão da igualdade financeira, da questão do casamento, da questão de homem e mulher, está tudo lá. Não há o que ficar em choque, não é? Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte: ou eu sigo a doutrina espírita ou não sigo. É uma questão de opção das pessoas, que a gente vai ver também da parte do livre-arbítrio. E a quarta parte da obra espírita, do Livro dos Espíritos, é a justiça divina, que vai tratar dos castigos que são infligidos aos espíritos após a morte. São coisas muito interessantes nesse sentido, tá? Pela primeira vez no mundo, nós vamos ouvir relatos dos suicidas que podem retornar e falar o que viveram após ter cometido esse ato. Quais as consequências dos homicidas, dos mentirosos, dos ladrões, dos políticos corruptos, etc. e tal. Consequências que eles mesmos virão para poder nos revelarem. E no mundo espiritual nós não podemos fugir da verdade. Não tem como enganar. Não tem como mudar a lei. Tá? Nós estamos sujeitos a ela e aí as consequências virão, nós vamos ver daqui a pouco. O Livro dos Médiuns, 1861. Eu coloquei tipo ordem cronológica, não da maneira como eu falei com vocês. Então a gente deveria ter aqui. Mas em 1857 surge o Livro dos Espíritos. 1861 o Livro dos Médiuns, para vocês verem, 4 anos depois, né? Trata da prática da mediunidade, explica como os espíritos se comunicam, tipos de médiuns, os cuidados necessários. É o guia prático para quem deseja estudar ou desenvolver a mediunidade com responsabilidade. Também a área científica do espiritismo. Ali vai entrar homens de ciência no início do século passado que vão estudar todos esses fenômenos. Tem uma médium italiana chamada Eusapia Palladino, uma das médium de efeito físico de cura, impressionante o que essa mulher deixou para ser estudado pelos cientistas da época. A ciência espírita vai brotar com toda a força, vai ser atacada pela ciência normal. Muitos cientistas que combatiam o espiritismo voltam a favor do espiritismo após uma análise, após estudo, e começam a divulgar que o espiritismo é verdadeiro, pois que obedeceu a critérios científicos em que eles não podiam responder, a não ser que fosse a doutrina. O Evangelho segundo o Espiritismo sai depois, 3 anos depois do Livro dos Médiuns, 1864. Vocês veem, é grande para ele escrever um livro. 3 anos, 4 anos depois.
Interpreta os ensinamentos morais de Jesus à luz do Espiritismo. Foca em caridade, perdão, humildade e amor ao próximo. Mostra que o Espiritismo não é uma religião dogmática, mas uma filosofia espiritual com base cristã. A religião, dita religião, é uma coisa cheia de dogmas, cheia de uma série de coisas que a gente vê aí. Então o Espiritismo, ele trata exatamente de uma filosofia espiritual, né? O Céu e o Inferno, 1865, Céu e Inferno ou Justiça Divina, analisa a justiça divina segundo o Espiritismo. Traz depoimento de espírito sobre suas experiências após a morte. Analisa o destino das almas após a morte. Reforça a ideia de que a justiça divina é baseada na consciência e nas escolhas individuais que nós fazemos aqui. Tudo como consequência do nosso livre-arbítrio. Tá? Dela não tem como fugir, porque nós não fugimos de nós mesmos. É consequência de tudo aquilo que a gente pensa e de tudo aquilo que a gente faz. A Gênesis, que é aquele primeiro, devia estar lá no primeiro, de 1868, aborda a criação do mundo, os milagres e as profecias sob uma ótica racional e espiritual. Uma ciência e espiritualidade. Une ciência e espiritualidade, mostrando que não há conflito entre razão e fé, que é uma discussão profunda na filosofia de todos os tempos, razão e fé. Querem tirar a fé da racionalidade, o Espiritismo vem unir as duas, mostrando o que a fé é e como que ela faz parte da razão no dia a dia. Então essa obra é importante, é uma obra filosófica, porque ela vai nos elevar a pensar e a questionar o universo e tudo que há nele, pois se nós existimos, estamos aqui, sofrendo consequências de uma série de coisas, nós precisamos entender o que é que está acontecendo conosco. Não basta simplesmente aceitar as ideias, não é? Então, como eu disse lá atrás para vocês, hoje chega um mundo de informações para nós. E a gente precisa ter cautela com essas informações, uma análise bem crítica, né? Conexão com os princípios do Espiritismo. O Espiritismo está plantado em 3 pilares da doutrina espírita. Ciência, estudo dos fenômenos mediúnicos e das leis naturais que regem o mundo espiritual. Quando eu falei com vocês do livro dos médiuns, tem uma coisa, uma palavra usada lá, que a física quântica veio falar o mesmo termo agora. Kardec escreveu essa obra, né, como a gente viu o livro dos médiuns em 1861, e agora a física quântica vem falar sobre ela. E os espíritos ali já haviam revelado. Tá? Filosofia, reflexão sobre a existência, a moral, o livre-arbítrio e o progresso espiritual. Tem coisas que a gente não consegue comprovar de imediato. Tem como. Eu falo com vocês de livre-arbítrio, escolha de como nós devemos viver, consequência das nossas escolhas e o que nos espera após a morte. A ciência não tem como ir a fundo para poder nos mostrar se isso é certo, verdadeiro ou errado. Mas a filosofia vai trabalhar conosco e o Espiritismo trabalha com isso. Pois que aqueles que já partiram daqui vieram para nos falar, olha, o que vos aguarda diante de determinadas circunstâncias é isso e isso que nós estamos vivendo. Religião, vivência dos ensinamentos de Jesus sem rituais ou dogmas com foco na transformação moral. Jesus veio nos ensinar o amor e a caridade e que nós até hoje não aprendemos. Nós não aprendemos o amor e a caridade, o perdão até hoje. Diz que aqui no Brasil nós estamos batalhando um contra o outro, xingando, desejando mal para o outro, da nossa própria raça. Então a gente está dentro de um país que é o maior país cristão do mundo, mas com um ódio e um veneno no coração que pode nos ocasionar coletivamente uma série de problemas. Diferente de muitas religiões, o Espiritismo se propõe a ser uma síntese entre ciência, filosofia e religião, enfatizando o estudo e o questionamento, fé raciocinada em vez de fé cega. Tem como princípio central: fora da caridade não há salvação, destacando a importância do amor ao próximo e do trabalho na transformação moral. A finalidade, segundo Emmanuel, no Consolador, finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Nos tirar, até então, daquela forma de religião que a gente vivia, não atacando, não desprezando, sabe? A nossa evolução psicológica, intelectual, ela tem escadas e degraus para a gente poder ascender. Muitas coisas aqui na Terra ainda é necessária,
mas a gente precisa aprender a nos desgarrar dela. Então não adiantava que os Espíritos chegassem lá na época de Jesus, o próprio Cristo havia revelado isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber agora, porque não vai compreender. Né? E chegando no dia de hoje, com toda essa tecnologia, nós ainda estamos tropeçando nisso. Então é importante que se faça esse destaque, o Emmanuel diz aí. O Livro dos Espíritos, que foi a obra fundamental, é a obra que fundou o Espiritismo com doutrina filosófica, científica e moral. Kardec organizou o livro em forma de perguntas e respostas, são 1019 questões feitas aos Espíritos que responderam por meio dos médios. Um trabalho e tanto. Vocês leem, vocês vão descobrir coisa lá fantástica. E nessa obra, nós temos 15 princípios que são fundamentais e ali estão estudados, reunidos, compilados, pergunta e resposta, e a gente faz uma análise para a gente ver. Primeiro é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus era um ser comum antes de Jesus, um homem comum, brigava com a gente, se você não fizesse o que ele mandava, você era punido, você tinha que ir lá e matar seu irmão se ele determinasse nas guerras. Jesus chega e atravessa um novo conceito sobre Deus. Ele chama Deus de Pai, protetor, amigo e providenciador daquilo que a gente precisa. Ele muda o conceito daquela figura que nós incorporamos como sendo um homem com algumas qualificações que o homem comum não tinha. E a gente colocavam como Deus. Jesus chega e trata que é o Pai, que todos nós somos filhos dele. Chega nos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muda-se um pouco o conceito, vai para uma filosofia mais abrangente e mais científica para a gente analisar. Isso aqui são os lugares onde vocês vão deparar lá com quem quiser, procurar e encontrar lá perguntas a respeito disso, né? Jesus, guia e modelo mais perfeito para o homem. Os Espíritos perguntam lá, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual o homem que é o guia mais modelo perfeito para nós seguir? Jesus. Vou te falar isso para vocês, porque quando Nietzsche escreve o livro Genealogia da Moral, ele vai atacar o cristianismo. Vai atacar o judaísmo, vai atacar o cristianismo. Quando você é um cristão, é um padrão moral para escravos dos homens poderosos. Enquanto Jesus já havia dito para nós que na época da transformação, da mudança do mundo, tínhamos que ter cuidado, porque muitos de nós poderíamos ser seduzidos por muitas ideias que surgiriam, realmente nós temos que parar e pensar com muita cautela. Terceiro, espírito. Os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. São a potência de que Deus se utiliza para cumprir as determinações da lei do universo. São princípios inteligentes desenvolvidos, somos capazes de pensar e agir, estamos inseridos no contexto do universo para que possamos com ele progredir. Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Kardec diz assim, quando a ciência começar a descobrir o que é o perispírito, muitas das problemáticas da nossa vida, doença, etc. poderão ser solucionadas. O perispírito é um envoltório que o espírito se utiliza para poder conectar ao corpo, à matéria, a energia tipicamente do planeta onde ele está encarnado. Tá? Tanto que se nós sairmos da Terra e fôssemos um outro planeta qualquer, desfazeríamos desse corpo perispiritual para que chegássemos nesse outro planeta, reuniríamos ali a energia que compõe aquele planeta para a gente fazer esse corpo perispiritual nosso. No entanto, o comandante desse corpo espiritual é a mente. Mas o que esse corpo espiritual faz? Tudo que a gente pratica, tudo que a gente faz quando o corpo morre, esse corpo fica impregnado de qualquer substância tóxica, qualquer coisa que eu tenha feito de bom ou de mal para o meu corpo, reflete nesse corpo espiritual. O corpo físico morre, esse corpo espiritual reside, na outra existência esse corpo espiritual vai influenciar no novo corpo que eu vou receber, segundo o que eu tenha feito de bom ou mal com ele. Tá? Evolução. São os próprios espíritos que se melhoram, melhorando, se passa de uma ordem inferior para outra mais elevada. Não tem isso de comprar lugar no céu, não tem como você fazer milagre para você progredir ou enganar a lei de Deus. Sintam-se confortáveis. Para progredir, o esforço é nosso. A única coisa que podemos fazer é um ajudar o outro. Mas, se você não tiver força de vontade, você não vai a lugar nenhum. E não tem como chegar no mundo espiritual e falar, não, mas eu mereço estar num lugar melhor.
Porque o seu estado mental e corpo perispiritual vai te colocar exatamente onde nós devemos estar. Livre-arbítrio, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Mas existe lei de causa e efeito, que está ligada a essas escolhas que a gente vai fazer. Toda criatura que cria alguma coisa, o que é criado segue o Criador. Fizemos coisa ruim, isso vai nos seguir. A lei da morte, coisa boa, vai nos seguir a lei da morte. Então a gente precisa compreender isso aí. Causa e efeito, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, vós é a culpa. Quando eu falei com vocês da terceira parte do livro dos Espíritos, está lá. 12 leis morais. A gente deveria pensar e analisar. Reencarnação. Aí a doutrina espírita traz esse fator para nós. Reencarnação, a doutrina da reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, conforme eu falei com vocês. Pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos nos falam que não é só a Terra que tem vida no universo. Imagine vocês, Deus ter criado algo que a gente nem sabe nem onde começa e onde tem fim, e só existe nós aqui na Terra. E ainda arrumando essa bagunça, né? Então, nós precisamos pensar com mais imortalidade da alma, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e tudo que podemos por dizer agora. Kardec tentou questionar mais sobre a origem da alma, uma série de outras coisas, mas o espírito falou com ele, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Por enquanto, vocês não têm condição de saber mais. Vida futura. O sentimento de existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Se eu quero algo melhor, não é com dinheiro que eu vou comprar, nem com ouro, nem com nada. Por isso que Jesus ensinou. É com nossos atos morais. Plano espiritual. No instante da morte, a alma volta a ser espírito. Isso é, volve ao mundo dos espíritos, onde se aparta momentaneamente, para encarnar. Voltamos para lá, posterior. A mediunidade, que é todo aquele que sente em grau qualquer influência dos espíritos, é por esse fato médium. Todos somos espíritos, então nós temos mediunidade. Às vezes ela está bloqueada, mas todos nós somos médios. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Os espíritos influenciam a nossa vida mais do que nós imaginamos. É a lei da atração mútua. O que eu penso, eu carrego comigo uma série de outros que pensam da mesma forma que eu. Então, são os 15 princípios básicos que a doutrina espírita sustenta nesses pilares de ciência, filosofia e religião. A ação dos espíritos na natureza. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Vou falar para vocês aqui, multiplicação dos pães, dos peixes, fenômenos da natureza, uma série de coisas são praticadas pelos espíritos. Tá? Através do livro dos médiuns, a gente vai estudar como que isso ocorre, como os espíritos podem realizar coisas que a gente, às vezes, não imagina que poderiam acontecer ou que podem acontecer. Deixa eu ver, acho que acabou mesmo? Cheguei no fim. É isso mesmo. 9 horas, né? Então, pessoal, para que vocês pudessem ter uma noção, a doutrina espírita é muito mais que isso. Em 1 hora a gente tentou resumir, para não ficar muito confuso, mas o que de fato a gente precisava saber sobre o espiritismo é, resumidamente, o que a gente trouxe para vocês. Falem para mim, por que o espiritismo então não tem tanto adepto como devia ter? Porque nós ainda estamos com a mente extremamente materializada. Todas as nossas lutas ainda se voltam em torno da matéria, das conquistas materiais. Saímos de uma situação de escravidão, entrando numa situação de luta de classe, capitalismo, proletariado, tudo voltado para a questão material. Nós ainda não nos envolvemos com as questões espirituais como deveríamos fazer. Mas as coisas espirituais, as coisas materiais são importantes, são. Mas Jesus havia alertado-nos de que primeiro devíamos cuidar do espírito, pois ele dissipa as nossas dúvidas e abre a nossa mente para que a gente compreendesse tudo que está ao nosso redor. Então, pela nossa condição intelectual, pela nossa condição moral, o que nós poderíamos saber, ainda não sabemos por culpa nossa. Então, a nossa reencarnação passada continua extremamente bloqueada por causa dessa nossa incapacidade de lidar com o espírito e compreender as coisas espirituais. Da maneira que nós encerrarmos essa reencarnação, voltamos para o mundo espiritual, eu digo para vocês, todos nós aqui já nascemos e morremos várias vezes.
Nenhum de nós aqui, quando Jesus diz, não critiquei o vosso próximo e não julgueis, falava para Pedro, para todo mundo, que vocês não sabem o que está por trás de cada ser humano, nós somos as pessoas de mil e uma face. São pessoas que são representações em cima de representações. Mas a nossa maior luta é contra conhecer a nós mesmos e lutar contra nossas próprias dificuldades de compreender o mundo espiritual e colocar a fé que deveríamos colocar nele. Jesus diz, onde está o seu coração, está o seu tesouro, aí você vai estar lá. Então talvez seja um momento que a gente deve repensar um pouco de que vale a pena inserir no contexto dessa luta material o aprendizado espiritual. E nós simplesmente estamos sempre buscando que as coisas materiais e estamos esquecendo o homem espiritual. Então vamos fazer uma análise, eu acredito que vai valer a pena para nós. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Faz a prece, poxa. Pois não. Nós vamos concitar a todos a fechar os olhos, a agradecer os irmãos dessa casa, aos diretores espirituais da instituição, que sempre traz para todos aqueles que aqui frequentam conhecimento, discernimento, ânimo forte diante das dificuldades. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz, para que nós possamos tornar o mundo um lugar melhor, para que nós possamos habitar. Dai-nos forças para que não tratarmos aqueles que não pensam como nós, como inimigos mortais, em que entramos em guerra com eles. E devamos compreender que acima de qualquer vontade nossa está a tua lei a cumprir, e que nós devemos compreendê-la para que possamos sintonizar com ela e tornar a nossa vida mais fácil. Que possamos mentalizar os nossos familiares, o nosso lar, os nossos inimigos, pedindo paz e alegria para todos. Que a vossa proteção possa estar presente nessa casa e todos os seus trabalhadores. E que ao sairmos daqui, possamos levar conosco em nosso pensamento todo o aprendizado da noite, todo o benefício recebido, para que amanhã possamos proporcionar, por onde passarmos, contribuir e participar com aquelas outras pessoas esse bem maior que aqui estamos recebendo hoje. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos acompanhe hoje e sempre que assim seja.